Como o justo vive, como vive o ímpio, né? Então ele começa assim no versículo 10 do Salmo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Agora o ímpio. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e se definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Então essa é a palavra de Deus, queridos. Esse é o contraste entre o justo, aquela pessoa que é temente a Deus, aquela pessoa que foi justificado no sangue de Jesus Cristo. É por isso que eu falei, eu fico feliz em ver o progresso da irmã, né? E tantos outros irmãos que percebem a mudança, quem a gente conheceu, como a pessoa era e como está vivendo hoje. Então isso são consequências de uma vida de obediência. As pessoas, a gente não sabe às vezes, temos o hábito de muitas vezes julgar as pessoas, né? Mas a gente não sabe de onde a pessoa veio, o que ela já passou, o que ela está enfrentando, tudo isso. Então, por isso que nós precisamos ter muita cautela. A Bíblia não manda em lugar nenhum a gente julgar os outros, a gente apontar os outros, a gente condenar os outros. A Bíblia manda a gente orar uns pelos outros, carregar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros. Então, quando o homem ele recebe essa justiça de Deus, não é? Ele vai fazer o que? Ele vai praticar aquilo que Deus quer, não é? A gente chama de um homem íntegro, uma pessoa íntegra. A pessoa íntegra não é uma pessoa sem pecado, não é isso, mas é que ele é uma pessoa sincera, é uma pessoa que tem princípios, é uma pessoa que não se vende, é uma pessoa que não vai usurpar de ninguém, é uma pessoa que não vai tirar proveito de ninguém, porque ele é um homem íntegro, né? Quando a gente ouve a história de Ló, quando a gente lê, no primeiro capítulo, Deus diz para Satanás: observaste meu servo Jó, homem justo, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal, né? Então, irmãos, isso realmente é o que vale. Quando a gente tem visto hoje a guerra que há entre muitos líderes, né? E para a gente saber realmente como é que, se um líder ele tem uma vida frutífera, nós precisamos olhar para a raiz dele, nós precisamos olhar para a descendência dele. Quem são os descendentes do líder fulano de tal? O que eles estão fazendo, né? Então nós que somos pais, nós transmitimos aos nossos filhos o que nós somos. Então, não é a riqueza, a melhor herança para os nossos filhos não é a riqueza, né? Alguém diz, não é a melhor riqueza, é o estudo. Não, a melhor herança que deixamos para os nossos filhos é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Então nós temos que saber realmente a diferença entre um homem íntegro. Eu me converti num movimento que raramente há outro movimento que conhece de doutrina tão bem como o grupo que eu me converti e no seminário que eu me formei. Mas depois que eu vivi isso durante muito tempo, né? Eu me achava sempre superior aos outros, porque eu sabia, eu
tinha o conhecimento da palavra, eu conhecia a doutrina correta. Só que Deus me fez passar por situações para entender que não adianta eu ter o conhecimento da palavra, não adianta eu ler a palavra 1000 vezes, se eu não praticar a generosidade, se eu não praticar a misericórdia, se eu não praticar a compaixão, se eu não praticar a justiça. Que exemplo eu vou estar dando para os meus filhos e para as minhas ovelhas? Então a diferença é enorme. O Brasil hoje vive isso. Poucas pessoas têm que ter uma referência de um líder. Poucos líderes são referenciais, porque quando você observa, tem uma coisa boa, tem uma boa oratória, tem uma boa dicção, tudo aquilo, mas quando olha a família, não são bons exemplos. Por que que ali não foi bem sucedido? Porque ele não cuidou dos filhos dele. E Deus não aceitou, o povo não aceitou, Deus não aceitou os filhos dele como seus sucessores. Querido, se você analisar, nem mesmo Samuel, o grande profeta Samuel, se você for ler, você vai ver que o povo não aceitou os filhos dele. Não eram como os filhos de Eli, mas tinha alguma coisa errada, porque o povo de Israel não aceitou os filhos de Samuel. Então, nós precisamos entender uma coisa, queridos. Eu não tenho que estar dando conta da vida de nenhum de vocês. Eu não tenho que estar olhando o que vocês estão fazendo ou deixando de fazer. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que me preocupar como é que está o meu relacionamento com Deus. Como é que eu realmente estou, que exemplo eu estou dando para os meus filhos. Isso eu tenho que me preocupar. Existe um pecado, irmãos, que é pior do que o adultério, pior do que o roubo, pior do que muitas coisas, que se chama orgulho. O orgulho arrebenta com o ser humano. Foi o orgulho que fez com que Lúcifer se tornasse Satanás. Pelo fato dele ter sido criado perfeito, cheio de luz, tudo aquilo, a Bíblia diz que ele era perfeito, mas o orgulho fez com que ele transformasse no que ele é hoje, Satanás. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Então nós precisamos sermos homens e mulheres, pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente temente não é ter medo, mas é honrar. É honrar. O filho que honra o seu pai, ele pode até fazer alguma coisa errada na frente do pai, mas ele não vai fazer isso longe do pai, nas costas do pai, porque ele sabe que os pais vão ser desonrados. Então o versículo, nosso tema começa com: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. A palavra de Deus diz: não mintais. Vou mentir? Não roubais. Não adulterarás. Não darás falso testemunho. Não acusa a pessoa sem. Então a pessoa vai e faz, né? Ah, mas Deus não está vendo? É lógico que Deus está vendo. Nós devemos nos preocupar não se preocupar com ninguém que está perto da gente. Nós temos que se preocupar com Deus. Já contei aqui a história de um filho de um pastor. Eram 3 filhos, e o mais novo, os mais velhos aprontavam, e o mais novo sempre pegava a culpa, e geralmente ele estava numa surra, né? Tomava uma surra do pai. E toda segunda-feira eu dormia lá durante um período que eu morava no interior, e tinha uma matéria nova no seminário chamada Ética Pastoral. Então eu tinha que dormir, não tinha carro, eu tinha que ir dia de sexta para a capital e dormir na casa deles. E aí eles discutiam por lá e os outros aprontavam: não, foi o fulano. Aí uma dessa situação, o menino mais novo levantou e disse: eu vou apanhar. Como sempre eu apanhei, mas Deus sabe que não fui eu. Aquilo o pai dele cessou, guardou o cinturão e foi se desculpar com ele.
Então, irmãos, é com Deus que nós temos que nos preocupar. Alguém pode chamar, te acusar disso, daquilo outro. Se você de fato fez, se você não fez, está sendo acusado, tem gente que vai chorar. Não. Lá em Mateus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. É para Deus que nós temos que se importar, irmãos. Amém. É para Deus que nós temos que se importar. A mesma coisa, as pessoas chegam e começam a dizer: você é isso, você é aquilo, você é não sei o que, você não passa daquilo. Queridos, quem nos define é Deus. Não são palavras de um Zé Mané qualquer que vai nos definir quem nós somos. Quem nos define é o que Deus diz que nós somos. E nós somos homens e mulheres, pessoas íntegras, filhos de Deus, pessoas que nasceram de novo, que foram ressuscitados com Cristo, pessoas que foram regeneradas, que foram lavadas no sangue de Jesus. Nós somos santificados. Então nós vivemos num mundo poluído. Nós vivemos num mundo podre, nós vivemos num mundo morto. O pecado contaminou toda a raça humana. E a palavra igreja significa, eclesia significa tirado de dentro para fora. A igreja de Deus são cada pessoa que é tirada do mundo para fora. Pessoas que viviam no mundo como eu, que viviam no mundo, que amavam o mundo, praticavam as coisas do mundo, e um dia Deus me tirou dali. E eu me tornei nova criatura. As coisas do mundo não fazem mais sentido para mim. Igual a história de duas irmãs gêmeas. Elas sempre eram convidadas para as festas, muitas coisas. E daí elas se converteram. E como sempre eram convidadas, um dia apareceu um convite todo especial lá, para uma festa que ia ter, não sei aonde. Aí uma olhou para a outra, e olhou para a outra e disse: vamos fazer o quê? Aí um cara já sei, pegou o bilhete e escreveu: nós não podemos ir, porque nós estamos mortas. Aí devolveu o convite, agradeceu e devolveu para a pessoa que mandou. Mortas para quê? Mortas para o mundo. E João diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então esse amar ao mundo é que faz com que muitas pessoas se tornem o que são. Pessoas mentirosas, pessoas ambiciosas, pessoas assassinas, que fazem tudo que não presta, porque não tem o temor de Deus. Eles procuram satisfazer os seus desejos, e o diabo lança sempre sobre eles a ganância. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós viemos para o mundo, nós não trouxemos nada, e nem nada levaremos. Portanto, se você tem o que vestir, tem o que comer, tem onde dormir, dê graças a Deus por isso. Não estou dizendo que é pecado o homem ser rico, negativo. Estou dizendo, as bênçãos de Deus estão aí. Mas o que não pode é a pessoa usar os outros como muleta, usar os outros como escada, usar a igreja para enriquecer, para ter poder, para ter tudo aquilo. E está usurpando a fé das pessoas incrédulas, das pessoas mais simples. Por isso que é preciso realmente, homem, nós precisamos ser tementes a Deus. A cada decisão que vamos fazer, precisamos perguntar: isso vai glorificar a Deus? Essa minha atitude vai glorificar a Deus? Essa minha atitude vai dar um bom testemunho para as pessoas com as quais eu convivo? Então tudo isso tem que ser refletido, irmãos. Nós temos que pensar nas nossas decisões. Desculpe, nós temos que pensar nas nossas escolhas. A Bíblia diz que nós temos que ser criteriosos. Criteriosos. A cada escolha que vamos fazer, a cada decisão que vamos tomar, nós precisamos ter critérios. Isso vai escandalizar a igreja? Isso vai dar um bom testemunho? Que exemplos eu vou dar para os meus filhos? Eu não estou aqui dizendo que ninguém é perfeito. Todos nós erramos, né? Mas quando o homem íntegro, ele erra, ele tem que
ter a sinceridade de reconhecer que ele errou. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele era sincero. E Deus não exige que ninguém seja perfeito. Não, Ele sabe que nós somos. Mas Ele exige que nós sejamos absolutamente sinceros. Primeiramente com Ele, não tem como enganar Deus. Depois uns com os outros. Irmão, você fez isso? Não, não fiz não. Quer dizer, aí começa uma mentira, puxa a outra. E aí vai ficando esquisito. Você fez isso? Fiz. O que tem acontecido para a nossa nação, irmãos? Por que muitos políticos estão aí sem conseguir fazer nada? Porque eles estão sendo chantageados por algo que eles devem. Por mais que eles queiram fazer alguma coisa, já vai lá, ó, se tu fizer isso, vai acontecer isso. Quer dizer, então eu sempre digo, o homem nunca deve aceitar a chantagem. O homem íntegro, ele vai assumir os seus erros diante da sua família, diante da sociedade, mas ele não pode aceitar a chantagem. A chantagem é algo que não tem fim. Ela começa e não tem fim, se você não colocar um fim. A gente vê isso, que situação, a gente vê pessoas que eram pessoas renomadas, pessoas que tinham um bom conceito, do nada se envolve, faz o que não deveria ter feito, aí não assume, aí vem a chantagem e começa assim, e o povo paga o preço. Amós, o profeta Amós, ele fala sobre isso lá no seu livro. O povo se preocupava em casas apaineladas, em casas bonitas, em tudo aquilo de bom, mas usurpavam a justiça, não tinha justiça, tiravam as coisas dos pobres, das viúvas. Queridos, a gente olha para o livro de Amós, olha para o Brasil hoje, não é tão diferente assim. Parece que Amós escreveu o livro dele há 5 anos atrás. Vivemos numa situação, um país com insegurança jurídica, o povo, e tem muita gente que não percebe isso. Ainda fica voando aí, não, rapaz, abre o olho. Nós precisamos ter a nossa liberdade. Nós estamos aqui, ó, temos a liberdade de estarmos aqui cultuando a Deus. Sabemos até quando? De repente, se a situação não mudar, ó, não pode mais falar de Deus em canto nenhum, e precisa finir. Então nós como igreja precisamos primeiramente nos consertar, sermos homens íntegros, pessoas justas. Precisamos praticar a justiça. Nós somos o sal e a luz desse mundo podre. Se nós não temperarmos, não vai ter diferença. O mundo não vai ter para quem olhar. As pessoas vão olhar para um de nós que estão dizendo assim, ó, eu vou ser crente desse jeito? Poxa, realmente eu conheço muitas pessoas que não são crentes e tem um padrão moral melhor do que muitos que se dizem crentes. Eu conheço muitos. Então, mas nós sabemos que ninguém é salvo pelas obras, pelo comportamento. Então nós precisamos acordar. Aí o salmista, ele continua falando aqui, né? Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então, como é feliz o homem que teme, é temente a Deus. Ele não faz o mal porque ele teme a Deus. Ele sabe que a justiça de Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele sabe que a lei da semeadura é aquilo que você plantar, você vai colher. Lá em Gálatas diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Mas aquele que é temente a Deus, diz, ó, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. A Fundação Billy Graham, à época, fez uma pesquisa, pegou a genealogia de 2 famílias, de um homem justo, de um homem ímpio. E o resultado, queridos, é que da descendência do homem ímpio, que era muito rico, só foi desfazendo miséria, desgraça, assassinato, tudo que não prestava, foi acabando. A descendência do homem justo, que era uma pessoa simples, chegou a ter presidente dos Estados Unidos, porque é promessa de Deus.
Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Nós precisamos praticar a justiça, queridos. Nós precisamos praticar a misericórdia. É que eu falei no começo, me converti numa igreja, me converti num movimento fundamentalista. Fiz um seminário fundamentalista. Vivi 12 anos ou mais nesse movimento. Só que depois eu comecei a descobrir que não adianta você ter o conhecimento, você saber tudo aquilo se você não pratica a misericórdia. Quando alguém cai, fala, pisa no pescoço e tosse, acaba de matar. A Bíblia não diz isso. Não em lugar nenhum. Então, quer dizer, um pastor, uma vez um missionário americano, lá no Acre, ele disse na pregação: nós estamos piores do que os fariseus. Nós estamos voando um mosquito e estamos engolindo o camelo. É isso, irmão. Se nós não colocarmos em prática a justiça, a bondade, a misericórdia e o amor, nós não estamos servindo a Deus como deveríamos fazer. Nós precisamos entender tudo isso, né? Não adianta eu dizer que sou um crente, sou um homem íntegro, sou um homem justo, se eu não pratico a justiça. Não adianta eu dizer que sou um homem temente a Deus se eu não obedeço os seus preceitos. Se eu vejo uma pessoa morrendo de fome ali, vira as costas para o outro lado. Se eu vejo alguém doente, precisa de alguma coisa, não vou lá visitar, não vou fazer nada para aquela pessoa. Então, se Deus nos dá a condição, é para nós ajudarmos os outros. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda misericórdia, que nos consola nas nossas tribulações, para que com o mesmo consolo possamos consolar aqueles que estão passando por essas situações. Amém? Então vamos acordar, querido, vamos acordar e vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Vamos continuar orando pelas autoridades. Os homens estão investidos em autoridades. Vamos orar pela igreja espalhada nos 4 cantos da terra. Vamos vigiar. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar realmente daquilo que realmente importa. Se nós deixarmos se levar pelas coisas do mundo, nós vamos ser abatidos, né? E Paulo diz: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia, né? Então precisamos orar cada dia pedindo a Deus que repreenda de nós a soberba, o orgulho, tudo isso que não agrada a Deus, e nos revestir de humildade, de bondade, de mansidão. Quando nós olhamos para o livro de Gálatas, que ele fala das obras da carne. As obras da carne é prostituição, impureza, paixão lascívia, falsidade, maldade, aí vai, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, né? Domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E nós precisamos cultivar dentro de nós esses frutos. Às vezes nós nos negamos a fazer alguma coisa por alguém, porque não, mas eu não posso fazer isso porque, irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel, né? Não cantou no começo aqui, eu não sei porque Deus me amou. Eu sou falho, mas Ele é fiel. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não sei porque que me amou. Eu não sei porque que Ele me escolheu. Então tudo que tenho é Deus que me deu. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nesta noite.